quase saíram no soco. E os dois que, entre aspas, viraram problemas financeiros para o Corinthians, acabaram tretando. Fala, nação corintiana, beleza? Bora, que decisão, hein? Um react aí da ESPN falando sobre o jogo e depois eu dou a minha opinião. Bora lá. Entre Palmeiras e Corinthians decide quem chega nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos saber as últimas informações dos clubes paulistas com a Aline Nascimento e também... Olá, amigos do Sport Center. Enquanto se prepara para encarar o Palmeiras nesse duelo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta problemas extracampo. Corre o risco de sofrer um transfer ban. Isso porque o Corinthians não pagou a dívida pela compra do zagueiro Félix Torres. Ele jogava pelo Santos Laguna do México. Foi comprado pelo Corinthians no início de 2024. O Timão pagou apenas a primeira parcela. As outras 5 parcelas não foram pagas. O Santos Laguna recorreu à FIFA e o Corinthians entrou com um recurso. Esse recurso foi negado. Então o Timão tem até a próxima segunda-feira, às 11h59 da noite, para fazer o pagamento de 34 milhões de reais. Caso esse pagamento não seja feito, o Corinthians pode sofrer um transfer ban e aí não poderá mais contratar jogadores nessa janela de transferências. Vale lembrar que o Dorival espera pelo menos 4 contratações, nenhum jogador chegou ainda. E por falar em Félix Torres, no treino da manhã desta terça-feira, o último treino de preparação para o duelo contra o Palmeiras, houve uma briga, uma discussão entre o zagueiro e também Memphis Depay. Pessoas que estavam ali relatam que foi durante um encontrão que o Memphis não gostou da forma em que o Félix Torres chegou. Depois, num outro lance, o Memphis tentou fazer esse mesmo encontrão no Félix Torres, que conseguiu desviar e foi cobrar o holandês. Ele não gostou, os dois começaram a discutir e quase saíram no soco. As pessoas que estavam ali em volta conseguiram controlar, acalmar os ânimos e separar os dois atletas. Mas, de fato, aconteceu esse desentendimento durante esse último treino de preparação. Como é jogo de torcida única e desta vez é na casa do Palmeiras, a torcida corintiana estará aqui em frente ao CT por volta de 5 horas da tarde para fazer uma festa e também demonstrar todo o apoio e força aos jogadores antes desse grande duelo em que o Timão chega com vantagem. Ganhou o jogo da ida por 1-0 com gol de Memphis Depay. É o jogo da vida. To stay in the cup. We have an advantage, 1-0, but we know that we need to be focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training, so I think we are ready to do what we need to do, handling business. Importante frisar que essa conversa foi pós, né? Agressivos. Estamos famintos aí pelo jogo. Isso foi pós mesmo, foi pós-treino, em que ele, o Félix Torres, o mesmo do Transfer Ban, é o do Treta Ban. Quero te ouvir, Zupac. Assim, obviamente, hoje os treinos, na maioria, fechados, então não dá pra ver. Então, pedi pra te comentar, mas assim... Comentar a briga? Comentar a briga não dá. A intensidade... Mas isso é o normal? É aquela coisa, vira a página rapidinho, faz parte... Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Olha que a gente viu muito treino. Hoje, mesmo quando a gente via treino, isso acontecia mais do que a gente sabia e muito mais do que o torcedor imagina. Então, o Félix e o Memphis terem se desentendido no treino, quase ter rolado treta, terem separado os dois, isso não é um problema. Isso seria um problema se esse padrão de comportamento fosse uma constante no dia a dia do Corinthians. E aparentemente não é, né? Então, assim, como pelos últimos meses, semanas, tudo que gira em torno do Memphis tem um impacto negativo muito grande, né? Todas as polêmicas envolvendo o Memphis acabam tendo um impacto negativo muito grande. Essa conversa fica maior, mas sinceramente jogadores quase terem brigado no treino isoladamente, isso acontece bastante e isso não é o problema. Eu acho engraçado a coincidência da história é que são 2 jogadores envolvidos nas discussões financeiras do Corinthians. O Memphis por quanto ele custa e o impacto que isso tem, e o Félix por quanto ele custou, que o Corinthians não pagou, negociação feita pela gestão Augusto Melo, pela diretoria de futebol Rubens Gomes, e que o Corinthians não pagou o Santos Laguna, e o Santos Laguna está coberto de razão em buscar os seus direitos, em travar o Corinthians no mercado. E os dois que, entre aspas, viraram problemas financeiros para o Corinthians, acabaram tretando, mas isso acontece.
que no ambiente que o Corinthians vive, onde a crise ela é constante, qualquer espirro vira pneumonia, e o espirro no treino foi a briga entre o Félix e o Memphis. Me lembrou a treta entre o Marquinhos e o Tevez. Marquinhos era um zagueiro que o corintiano não gostava, o Tevez era o craque do time, e o Tevez ficou ali socando pra cima, porque o Marquinhos tinha 2 metros de altura. Não, problema, tá tudo certo, é do jogo. É do jogo, não, é do treino, no caso. É do treino. Assim, acontece, como o Zupa falou, em todos os lugares, não As só melhores em futebol. famílias. E não entre profissionais, Não né? só no futebol. Na pelada do Mas condomínio. legal não é. Não é um ambiente que torna as coisas mais agradáveis, mais legais, né? Não... Mas é o Corinthians do momento. Então, o Palmeiras que se cuide, porque o Corinthians já começou a brigar no treino, está preparado. Aggressive on the game. Mas, como disse o Zupac, né, assim, eu fico imaginando esse presidente que está aí agora, o Stabile, né? Cada gaveta que ele abre sai um transfer ban. Assim, pá, transfer ban, 35 milhões. Tá, não, por que não paga? Não paga ninguém. É um negócio incrível. E ainda se fosse você fala assim, pô, é um grande jogador, hein? O Corinthians fez um grande negócio e não pagou. Não, e é um jogador que nem mercado tem hoje. Então o Corinthians tem uma dívida, tem um jogador que não pode pôr para jogar porque ele se complica. O gol que tomou aqui no final de semana... Fortaleza. Foi do Fortaleza. Foi um gol assim, entre ele e o Ramalho. Ele não consegue nem se posicionar. Tudo bem, eu concordo com o Calçado. Ele não consegue se posicionar mesmo. Ele é ruim, mas, pelo amor de Deus, o morde fofo igual fala o Kaká, o morde fofo do André Ramalho, não dá, cara. Não dá aquilo lá que ele fez. Ele deixou, e o Hugo também estava fora do gol. Deixou o gol aberto, não tem como. Aquilo ali não foi só falha do Félix, também foi. Tudo bem, ele se posiciona mal. Mas o morde fofo e o Hugo, sinceramente, o Hugo tava fora do gol. Não existe tomar um gol daquele, não existe. Fica parado, era só ficar parado e pegar a bola. Ele saiu e pulou pro lado de fora do gol. Não deu para entender, falar a verdade. Direito para a jogada. Porque o zagueiro tem um posicionamento, ele estava na lateral, que te facilita correr para trás. Você está de frente para a bola, até você virar, o atacante está dentro da área. E dentro da área, as coisas fluíram para o Fortaleza. Então, isso é uma dificuldade imensa. Mas custa quase 35 milhões de reais e tem que pagar até segunda-feira. O tal fluxo de caixa geralmente significa o seguinte, tem nada no caixa. Não tem fluxo, o fluxo é zero. É zero, né? Então, tem que sair 35, onde tem zero, tem que brotar 35, 33 milhões até segunda-feira, ou o Corinthians conseguir contratar alguém, registrar até sexta, para a partir de segunda está proibido de registrar jogador. Ou o Corinthians ficar felizão, porque tem uma boa desculpa para dar para o Dorival. Tem outra Isso aí, se vira. Isso, nação. Aí foi o jogo. Vou falar um pouquinho de arbitragem, falar um pouquinho o que eu acho do jogo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, se não é inscrito, se inscreva, deixando aí nos comentários o que está esperando do jogo aí. Esse clássico Copa do Brasil, e tô muito confiante. Sinceramente, tô bem confiante. Vou falar primeiro da arbitragem, vai ser o Daronco, né? Deixei até uma colinha aqui, tá? Vai ser o Daronco, o árbitro, né? Os assistentes Rodrigo Figueiredo, Henrique Correa e o Michel Islau. Quarto árbitro, Jefferson, que não influencia muito. Agora o VAR, o Corinthians pediu, entrou para trocar o VAR, mas lógico que não vai conseguir, né? É aquela entrada que você entra pedindo para trocar e o VAR já fala, pô, eles estão achando que a gente vai errar, então vamos caprichar para não errar. Basicamente, acredito eu que seja isso. O Cleiton Clay Barretos Rios e o Douglas Schweg... Nossa, tá difícil, hein? A turma podia arrumar um nome melhor, né? Schwelgber da Silva, do Rio Grande do Sul. A gente não dá bem com um árbitro do Rio Grande do Sul, tá? O Klaus, acho que é do Rio Grande do Sul, né? Não se dá bem, porque não importa se ele for Inter ou Grêmio, ele não gosta do Corinthians. Mas ninguém gosta, né? Do Rio também não. Mas beleza. Daronco, né? Do Rio Grande do Sul, né? O Daronco, se ele for o Daronco e ele não puxar para nenhum dos lados, ele só apitar e ele ser o Daronco, alguns jogos ele vai bem, ele não é o Daronco. Se ele for mal, igual ele é o Daronco, para nós vai ser bom. Porque ele para o jogo toda hora. Ele cansa, o Corinthians ali segura o primeiro tempo ali, tenta fazer 1-0 ou pelo menos segurar, e no segundo tempo ele vai ficar dando falta toda hora. Contra-ataque, falta, contra-ataque, falta. É ruim para nós que a gente vai jogando contra-ataque. Mas, tipo, ele para o jogo toda hora, vai irritar muito o time deles. Se ele for o Daronco normal, né? O Daronco mesmo. Tem uns jogos aí que eu assisti dele que ele não estava picotando tanto o jogo. Então,
Não entendo o critério dele, acho que é o dia que ele tá mais cansado. Torcer pra ele ter ido pra balada, pra ele estar cansado e aí contar o jogo bastante aí pra gente. E do jogo, cara, eu tô bem confiante mesmo. E acredito eu que o Dorival não vai inventar, vai entrar com o que tem de melhor, né? Vai entrar com o Mateuzinho. Não, nossos 11 são bons. Vai entrar com o Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Poderia entrar com o Guilherme? Poderia, mas o Bidu ficou no banco, então o Guilherme eu acho que é melhor defensivamente. Mas o Bidu também é bom, põe um pouco de medo neles ali para o lateral deles não descer muito. Aí vai ser o Raniel de volante, Martinez. Raniel e Martinez ali meio. O Martinez não subiu muito no jogo daqui. Ele não fez esse losango que ele faz com Raniel, Martinez, Carrillo e Garro. Ele fez Raniel, Martinez, Carrillo e Garro. Ele fez quase um 4-2-2-2. Eu vou trazer uma live amanhã no pré-jogo, uns 40 minutos antes, mostrando certinho como eu acho que o Corinthians vai jogar esse jogo. O Yuri e Memphis ali no ataque, né? O Memphis na esquerda e o Yuri na direita. Acho que o Corinthians joga assim. Eu acho que a gente tem tudo aí para passar. Ótimo jogo aí pra gente. Vai ter uma livezinha amanhã, 40 minutos, uma horinha antes do jogo no máximo, 40 minutos mais ou menos, uma livezinha de meia hora. Vou falar como eu acho que o Corinthians vai jogar e tudo mais, beleza? Valeu, tamo junto. Fui.